Olá, irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Nós iremos refletir um pouco a respeito do texto do Gênesis, capítulo 22, os 14 primeiros versículos propostos pelo lecionário. Trata-se do famoso episódio em que Deus põe Abraão à prova, pedindo-lhe o filho em holocausto. Todos nós conhecemos a história do patriarca Abraão, como Deus lhe prometeu uma descendência numerosa e abençoada, como essa promessa começou a ser cumprida quando Sara, idosa e estéril, engravidou, e quando nasceu Isaque, o filho da promessa, sendo Abraão um homem velho de 100 anos de idade. Pois bem, quando Isaque já era um menino grandinho, Deus resolve provar a fé de Abraão. Deus quer saber se Abraão é um homem temente de verdade. Deus quer Isaque em sacrifício. Vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu irei lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. O texto registra que no dia seguinte à ordem divina, Abraão levantou-se de madrugada, aprontou tudo, pegou o filho e seguiu viagem. Essa atitude zelosa de Abraão deve nos fazer pensar um pouco. Somos como Abraão, obedientes à voz de Deus? Temos pressa em cumprir a vontade de Deus? Abraão levantou-se de madrugada, levou consigo Isaque, seu filho, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Chama a nossa atenção nesse texto, de imediato, a grande exigência de Deus em seu pedido. De Abraão, Deus quer nada mais, nada menos do que Isaque. Para nós, é incompreensível tal pedido. Ficamos perplexos diante de tal ordem e da prontidão de Abraão para obedecer. Que valor tem um filho para um pai, para uma mãe? Que valor possui Isaque para Abraão, para Sara? Ao falar desse tipo de sacrifício que Deus exige, a Sagrada Escritura o faz de forma emocionante. Disse Deus a Abraão: pegue o seu filho, seu único filho, a quem você ama. De Abraão, Deus quer um filho, o filho único, o filho amado. Aqui vemos que o nosso Deus é exigente, às vezes exigente demais. Exige de nós sempre o melhor sacrifício,
a melhor oferta, a nossa primícia. Ele quer o nosso Isaque, do qual não queremos abrir mão. E é exatamente esse Isaque tão valioso que nós temos conosco. É ele que Deus exige de nós. Como Abraão, temos nos colocado à disposição de Deus para dar a Ele o nosso melhor. Temos colocado no altar de Deus o nosso Isaque, o nosso bem mais valioso. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. A esta altura, nós não temos como fugir à questão: será que Abraão estava louco? Como é que ele pôde tomar seu próprio filho e colocá-lo sobre um altar e levantar contra ele a mão com uma faca para tirar-lhe a vida, ainda que a pedido de Deus? A Bíblia diz que Abraão padecia sim de uma loucura que nós chamamos de fé. A carta aos Hebreus, no Novo Testamento, assim se pronuncia sobre esse episódio da vida do patriarca. Capítulo 11, versos 17 ao 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Abraão não padecia de insanidade mental. Abraão era um homem cheio de fé em Deus, uma fé verdadeira e muito profunda, uma fé que o levava a pensar que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Abraão era um homem de fé e confiava que Deus providenciaria para si um cordeiro naquela hora. Como Abraão, temos fé verdadeira em Deus, confiamos tão somente na providência de Deus. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Certa vez, as autoridades religiosas dos judeus disseram a Jesus: nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Jesus Cristo, sim, foi um verdadeiro filho de Abraão. Jesus, como Abraão, foi zeloso e obediente à voz do Pai. Como Abraão, deu o seu melhor, o seu bem mais precioso para Deus, a sua própria vida. Como Abraão, Jesus foi um homem de fé
e confiou plenamente na providência divina. Assim também nós, à semelhança do Senhor Jesus, somos chamados a praticar as mesmas obras de Abraão, obedecer a Deus, apresentar ao Senhor a nossa melhor oferta, a nossa própria vida, ter fé, confiar tão somente na providência de Deus, sobretudo nas horas mais difíceis. Que o Senhor Deus assim nos ajude. Amém.